Então, meus queridos, o nosso estudo hoje é 2ª Carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Mas antes de entender o que esse texto quer dizer, João 14, 27, não precisa abrir. Eu queria que você fizesse o exercício de ouvir, ok? Eu queria que você pensasse o que quer dizer isso. Jesus ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, mais uma vez. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É importante a gente pensar nessa passagem bíblica inicialmente, porque Jesus ele está fazendo justamente um contraste entre a paz que ele oferece e a paz que o mundo oferece. E paz, basicamente, pode referir-se para o nosso coração muitas coisas. Mas a base do dicionário é que paz é a ausência de conflito. Então você pode aplicar isso a nações e dizer: o mundo sem paz. E por que o mundo tem paz? Porque não há conflito entre nações. Você pode dizer assim: a minha casa está em paz. E por que você vai dizer que sua casa está em paz? Porque não há conflito entre marido e mulher, entre pais e filhos. Não é verdade? Você pode dizer que a paz está significada em várias questões da vida quando se pensa em ausência de conflito. Mas Jesus ele disse que a paz que o mundo dá, essa paz, é diferente da paz que ele oferece. E isso vai à contramão daquilo que a gente tem visto por aí, onde muitas pessoas têm oferecido ausência de conflito no caminho de Cristo. Eu gostaria muito, mas nossa, eu realmente queria muito, Aninha, chegar aqui para poder compartilhar com os irmãos acerca desse texto e dizer: olha, ande com Jesus, siga Jesus, creia em Jesus, viva para a glória de Jesus e você não terá nenhum conflito. Mas a verdade é que a vida cristã não é assim. A paz de Jesus é uma paz diferente da que o mundo dá. Se para o mundo a ausência de conflitos é paz, para nós a paz ela vai além. Pois significa que nós estamos bem, mesmo com os conflitos. E os conflitos a qual nós falamos não são os conflitos que o mundo conhece. O mundo não conhece o que é espiritual. O mundo não conhece aquilo que vem de Deus. Essas coisas para eles são loucura. Onde já se viu um crente tomado por enfermidades, fiel, pedir a Deus: Deus, eu queria que o Senhor me curasse. E Deus falasse assim: não. Então esse crente de novo, fiel, homem de Deus, virasse e falasse: Deus, eu queria que o Senhor me curasse, porque essa enfermidade é terrível. Talvez ele pudesse usar até mesmo os jargões de hoje, né? Que Jesus levou todas as doenças e enfermidades na cruz, então agora nenhum crente pode ter doença. Ele poderia dizer isso, mas aí Deus fala para ele: não. Mas ele insiste, porque ele é crente, então ele conhece a parábola do amigo importuno, né? Então ele continua pedindo, né? Porque ele pensa assim: talvez na insistência eu consiga, né? Mas Deus fala: não. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça
te basta. Essa é a história de Paulo. Aquele que escreveu 1 Coríntios. Um homem que entendia que a paz não é a ausência de conflito, mas pelo contrário, mesmo no meio de todos os conflitos, ele podia ter paz com Deus e receber paz de Deus. É interessante você pensar nessa diferença. Ainda que algumas pessoas venham questionar essa situação, para nós pensar na paz com Deus significa pensar que aquilo que nos torna inimigos de Deus, e o que nos torna inimigos de Deus? Já que você é tão gente boa, o que é? Pecado, né? Então aquilo que nos torna inimigos de Deus é retirado. É retirado por causa de Jesus Cristo. É perdoado por causa de Jesus Cristo. E aí quando Paulo escreve para a igreja de Roma, ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Temos paz? Temos paz? Vocês têm que conhecer a Bíblia, gente. Temos paz com Deus. Então você percebe que uma vez que Cristo nos justifica, nós temos paz com Deus, porque o que nos tornava inimigos, o que nos separava, aquele muro de separação, agora não existe mais. Nós estamos em paz. A gente até costuma dizer isso, geralmente, né, nos nossos relacionamentos, né? Quando a gente quer dizer que a gente não está brigado com alguém, a gente fala assim: não, nós estamos em paz. Né? Mas não é apenas a paz com Deus, porque a paz com Deus é uma paz que tem a ver com essa salvação que Jesus nos oferece. Mas a grande verdade é que a salvação da sua vida acontece uma única vez. Você foi salvo. Deus te encontrou, Ele derramou o Espírito Santo em você. E agora você vai viver uma vida sem conflitos? Não. Repleta de conflitos. E quando você começa a ver esses conflitos, o que acontece com a sua fé? O que acontece com o seu fervor espiritual? O que acontece com a sua vontade de ler a palavra de Deus, de adorar ao Deus vivo e verdadeiro, de fazer o que deveria ser feito? O que acontece? À medida que os conflitos vão aparecendo, a tendência humana é padecer diante deles. Mas a direção da palavra de Deus é que nós precisamos superar todas essas coisas, porque nós não apenas temos paz com Deus, mas nós também recebemos a paz de Deus. Ou seja, pode estar indo tudo muito difícil, mas eu tenho paz no meu coração, dada por Deus, por saber que Ele cuida de mim. Ele não vai me desamparar. Ele está ao meu lado. Ele não me abandona. Ele jamais me abandona. Ele está comigo em todo o tempo. Quando essas palavras vão tomando conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, e nos fortalecemos, nós temos consolo, nós temos conforto em toda a tribulação. E é aí que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, versículo 11 entra. Porque o apóstolo Paulo está conversando com a igreja, escrevendo para a igreja, e ele está falando justamente disso. Dessas questões que envolvem as nossas tribulações cotidianas, os nossos conflitos cotidianos, porque quem é igreja, se você é igreja, é natural que você tenha conflitos. Se não tem conflitos, tem alguma coisa errada. Pensa, por exemplo, dentro de você. Você tem conflitos sérios. Qual conflito? Conflito do novo homem espiritual contra o velho homem e da nova natureza existe dentro de você, porque o Espírito Santo quer te conduzir à santidade. E o pecado? Quer te conduzir à impureza, conflitos. Percebe?
Há conflitos fora de você. E por que existem conflitos fora de você? Porque o mesmo pecado que te assedia dentro, assedia fora. E às vezes fora mesmo. Porque aquele outro irmão que tem esses conflitos dentro, às vezes não vê seu pecado. E muitas vezes é usado para trazer conflitos para você. Não foi isso que nós aprendemos aqui? Quando nós estudamos a primeira carta de Coríntios? Quando o apóstolo Paulo fala de... Na igreja, hein? Vamos falar na igreja. Discórdias, grupinhos, né? O que é isso? Conflitos fora de nós. Tem dentro, tem fora. Aí se não bastasse, eu falei, não, já tá bom, pastor, já tá cheio de conflito já. Se não bastasse, tem aquele conflito que você ainda não pode ver. Que é aquela batalha espiritual que acontece. O demônio, essa palavra é forte, né? Eu a coloco aqui propositadamente, né? Porque é para dar impacto mesmo. Mas o demônio, o diabo, o Satanás, né? Ele vem para tentar matar, roubar e destruir. Tá aí, ó. Quando Pedro escreve a carta dele às igrejas da dispersão, ele fala que ele é o quê? Como leão que ruge, tentando. É isso. Gente, a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã vai ser cheia de conflitos. Mas aí alguém pode perguntar, então pastor, qual que é a beleza de seguir a Cristo, né? A beleza de seguir a Cristo é que o seu descanso está preparado para o fim. Agora é tempo de pelejar. Agora é tempo de pelejar pela sua santidade. Agora é tempo de pelejar pela igreja, pelo reino, pela expansão do reino. Agora é hora de pelejar contra as forças das trevas, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Esse tempo que nós vivemos é um tempo de peleja. E na peleja vamos ter conflitos. Entende? Então o nosso descanso não é agora. Agora cabe nos pelejar, né? Mas quando você pelejar e começar a perceber essas tribulações, esses conflitos, então lembre-se desse texto. Então vamos observar o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios, porque ele está justamente falando do conforto de Deus no meio à tribulação. Ele está escrevendo para crentes, ele está escrevendo para gente como nós. E eu queria que vocês percebessem que a primeira lição que a gente pode perceber nesse texto é que em meio às tribulações, em meio aos conflitos que qualquer um de nós possamos passar nessa jornada cristã, nessa caminhada cristã, lembre-se, há um Consolador. Há alguém que vai te confortar. Há alguém que está presente. Há alguém que é real. E quem é ele? O texto diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Verso 3, né? Parte A do verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, aflição, conflito. Você percebe que em meio a todos esses conflitos, tribulações, dê o nome que você quiser, mas não se esqueça, há alguém para te ajudar. Há alguém para estar ao seu lado. Aqui, o Deus é o Pai, né? O apóstolo Paulo está falando do Pai. Mas eu me lembro de Jesus, quando João descreve o seu ministério, antes de falar da videira e os seus ramos, lá no capítulo 15, no capítulo 14, no capítulo 16, ele fala do Consolador, né? E se eu perguntasse aqui para nós quem é o Consolador? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez todos nós disséssemos assim, numa grande maioria,
que são os três, e se eu falasse assim, vamos focar, e você dissesse que é o Espírito Santo, e as duas respostas estão corretas. Mas o que eu quero que você perceba é que aqui o apóstolo Paulo ele fala do Pai como Pai de Deus de toda consolação. Lá em João, Jesus está falando, é necessário que eu vá, para que eu envie para vocês quem? O Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, né? A gente sabe disso, ele foi derramado lá em Atos capítulo 2, né? Mas quando Jesus fala isso, ele diz assim, essa que é a palavra-chave. Ele diz assim, é necessário que eu vá para que eu vos envie o outro Consolador. Olha só, o outro Consolador. Eu quero que você perceba que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino Todo-Poderoso, está se colocando como conforto máximo para a sua vida. Quem melhor para nos confortar em meio a todos os conflitos e tribulações? Então ele se coloca. O Pai, ele vai dar justamente essa ideia de filiação, né? Porque ao pensar em Pai, nos vemos como filhos. Nós não somos bastardos. Nós somos filhos. É muito mais do que aquela frase de caminhão, né? Já leu aquela frase de caminhão? A frase de caminhão diz o seguinte, Juliana. Ela diz assim, ó. Estou tentando lembrar o início da frase. Ela veio e fugiu. Como é que diz? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Pois é, eu vi. Só contar uma coisinha aqui. Nós estávamos indo para Vitória e eu, Toninho. Então os caminhões de vídeo ia lendo. E a pessoa tá assim, bobo é assim mesmo, tu que vê, lê. Ô, gente, não que eu li aquele negócio, já me deu uma raiva. Eu nunca mais eu leio. Bem assim no caminhão escrito. Pegadinha, hein? Eu fiz não. O Toninho fica, lê agora, lê? Não, lê não. Mas esse status, essa filiação, ela envolve uma questão profunda e no sentido natural, ela envolve o sangue, ela envolve a geração, o pai, o filho, o pai e gera um outro filho, uma questão de sangue. E foi justamente pelo sangue de Jesus que nos tornamos o quê? Filhos. E como filhos, nós nos tornamos co-herdeiros daquilo que Deus tem preparado para nós. Significa o seguinte, que é herança, né? Porque é assim, Toninho. Você e a Juliana trabalha, né? Trabalha, labuta o melhor dos seus filhos, né? Para oferecer o melhor para eles. Mas um dia vocês vão encontrar com Deus, né? E tudo que você construiu vai ficar para quem? Para eles, até as dívidas. Vai ficar para eles. A herança, né? Isso ninguém quer, né? A herança. A grande questão é, tudo aquilo que o Pai preparou para aqueles que o amam, a herança, através de Jesus, nós receberemos também. Então, de fato, é isso que ele está mostrando aqui para nós. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Trino é o consolo, é o conforto no meio da tribulação. Há alguém ali com você. Nunca esqueça disso. É que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Essa palavra toda, né? Em toda a nossa tribulação, significa todos os tipos. Porque nós temos uma tendência assim, muito grande de imaginar assim, nossa, esse problema que eu estou passando, esse conflito que eu estou vivendo, isso aí eu acho que para Deus isso aí ele não está preocupado, não quer saber, ou é muito grande às vezes aos nossos olhos. O nosso grande erro é imaginar que o nosso problema ou é pequeno demais, ou é grande demais. Mas a grande verdade é que quando ele diz em toda a nossa tribulação, ele está dizendo em todo tipo de conflitos e problemas que vocês possam imaginar, eu estarei ali.
eu serei fonte de consolação para o meu povo. Então, meu amado, está atribulado, está angustiado, está aflito, em conflitos, achegue-se a Deus, porque Ele é fonte de conforto, de consolo, Ele é abrigo. Uma das figuras mais belas dos Salmos é essa, que Deus é abrigo, que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é escudo, que Ele é socorro, bem presente na hora, socorro, bem presente na hora de quê? Justamente. Percebe como a palavra de Deus é uma só? Agora, uma segunda lição aqui que a gente precisa destacar, que a partir da parte B do versículo 4, ele fala assim: para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, né? Ele fala acerca de, versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Porque se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. O que quer dizer isso? Por incrível que pareça, viu, gente? Mas essa é a verdade absoluta, né? A palavra do Senhor está nos mostrando que não apenas há um consolador no meio da tribulação, como também há um propósito na tribulação. Deus, ele não nos permite passarmos por esses conflitos e situações por maldade, sabe? Algumas pessoas veem Deus como aquela criança com uma lupa, num dia de sol, queimando as formiguinhas que saem do formigueiro, né? Trazendo sofrimento sobre elas. Mas não. A palavra do Senhor nos mostra que há um propósito na tribulação. Deus quer nos ensinar algo. E o que Ele quer nos ensinar? Olha só. Para podermos, Ele está dizendo, né? A finalidade pela qual nós passamos essas tribulações é qual? Para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia. Analisa. Você hoje pode estar passando uma situação difícil, complicada, um conflito, uma tribulação, um momento difícil. Agora para você ele é muito, mas muito difícil, mas você vai passar, porque há um consolador no meio da tribulação. E talvez daqui a um tempo alguém, alguma família, algum irmão, alguma irmã, alguém vai estar passando uma situação igual ou semelhante a que você já passou por ela. É nesse momento que você será usado por Deus para abençoar aquela pessoa, aquela família. Porque você vai dizer, eu vivi o que você está vivendo. Eu passei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Mas eu quero te dizer, Deus foi a minha fonte de consolo e de conforto. Ele esteve ao meu lado e nós superamos, nós vencemos, nós conseguimos. Se foi assim comigo, também será assim com você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com uma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, assim como eu fui contemplado por Deus, assim como eu fui agraciado por Deus, assim como eu fui cuidado por Deus, você também vai ser cuidado. Então perceba que esse propósito didático, né? Ele existe na igreja. Quando o Tiago fala de nós devemos orar uns pelos outros, né? Vai muito mais do que a prática da oração, porque ele diz também, confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Essa parte já é mais difícil. Mas ele está falando de um contato
entre irmãos, um contato onde nós possamos compartilhar situações que vão nos fazer crescer, não diminuir. E quando você pensa assim, nossa, o que eu estou passando, aquele irmão também está passando. Ou já passou, você passa a perceber que sim, eu posso superar. Eu posso vencer. Você, nesse sentido, jamais entregará, né, para o diabo uma oportunidade dele vencer. Porque o diabo é sujo, gente. O diabo, ele não conhece os nossos pensamentos. O diabo não é onisciente. Mas o diabo é sagaz. O diabo está ao nosso derredor. Ele conhece as nossas palavras de hoje. Ele conhece as nossas palavras de ontem. Ele conhece as nossas sensações porque nós as demonstramos. Ele conhece as nossas conversas. Ele sabe tudo a nosso respeito. E pode ter certeza. Ele conhece os seus pecados. Ele conhece as suas mazelas. Ele conhece os seus conflitos. E ele vai fazer questão de dizer para você que você é a pior pessoa do mundo. Que você é indigno do reino de Deus pelos seus conflitos. Mas quando você entende que irmãos e irmãs estão passando pelas mesmas coisas com você, mas estão sendo confortados por Deus em toda a sua angústia, em todos os seus conflitos, e que Deus está lhe perdoando, que Deus está lhe fortalecendo, que Deus está os elevando à santidade, você não permite que o diabo sugestione essas coisas para você, mas você diz, não, em nome de Jesus, nós vamos superar essa situação e nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque o meu pecado ficou na cruz. Amém? Amém. Tem que guardar isso no coração, gente. Isso é saber que as nossas dificuldades superadas servem de consolo para as outras pessoas, hoje ou amanhã. Propósito. É interessante que também o apóstolo Paulo fala de questões mais distantes, não apenas das nossas, mas ele fala também das dele. O que isso quer dizer? Ele está falando para a igreja, olha, aquilo que vocês passam e vencem, vocês devem falar com outros para consolar outros. E aí depois ele fala assim como é conosco. Ele está falando dele, Paulo, ele está falando de Timóteo, ele está falando de Tito, ele está falando de Silas, ele está falando de gente que está viajando com ele. Para você entender, nós estamos aqui, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quantas viagens missionárias ele fez? Registradas na palavra de Deus, né? 3 viagens. Ele está na terceira, ou seja, praticamente todas as igrejas que você conhece da palavra de Deus já estavam plantadas. Ele estava viajando por elas, já ministrando sobre elas, orientando cada uma delas, nas suas dificuldades. Essa carta é justamente para isso, né? Para orientar a igreja. Mas é a terceira viagem missionária. Agora eu quero que você pense o seguinte: quantas experiências Paulo viveu até agora? Na sua terceira viagem missionária. Você acha que isso é do conhecimento dos irmãos? Com certeza. E o apóstolo Paulo está falando, tudo que eu vivi ao lado dos meus companheiros, né, e cooperadores, que isso também sirva de consolo para vocês. Né? Então perceba isso. Essa via de mão dupla. Né? Não é só você que vai consolar outros, mas você também será consolado
pelo que acontece com outros. Quantas vezes talvez alguém ali em Corinto lembrou, nossa, eu estou aqui passando essa dificuldade e de repente lembra do apóstolo Paulo. Lembra da carta que foi lida do domingo anterior, né? Quando ele disse assim, nós comparecemos diante de feras. Imagina. E o povo ali, nossa, quem sou eu, né? O apóstolo Paulo praticamente está dizendo aqui com outras palavras, né? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Porque ele absorve os sofrimentos de Cristo para consolar. Ele transmite o consolo para a igreja através dos seus sofrimentos. E agora ele diz para a igreja, olha, os sofrimentos que vocês viverem e vencerem, usem isso para consolar outros. E assim sucessivamente. Se nós fôssemos mais abertos, com certeza o reino de Deus seria mais puro, irmãos. Mas é difícil, né? Você pensa assim, é difícil confiar nas pessoas hoje em dia? É difícil? É difícil. Como é que você vai chegar? Talvez é difícil, mas eu como pastor posso dizer isso, né? Às vezes o pastor é procurado, muita dificuldade, para se compartilhar alguma coisa, dizer, olha pastor, estou passando por essa e essa situação. Às vezes só eu, o pastor e aquela pessoa que vão saber daquilo. Porque às vezes a pessoa ela confia no pastor. Mas até o pastor é difícil, porque às vezes o pastor ele é tão falho que ele vai lá pro púlpito depois e fala assim, olha, esses irmãos aí que têm feito isso e aquilo. Né? Você não fala não. É. Ao invés de pregar a palavra de Deus, fica expondo os irmãos, né? E pastor, só para comentar sobre o que você está falando aí, de Paulo, é tão real, que a experiência da gente, às vezes, quando a gente vai visitar um doente, né, uma pessoa que você vai lá, que você vê a pessoa no estado que está, às vezes você chega ali e lê a palavra, e conversa com o doente, e de repente o doente, ele te edifica mais, às vezes você sai mais edificado, talvez, o sentimento de ser mais edificado do que o próprio doente, Sim. com a experiência. Sim, justamente. Sim, isso, várias vezes a gente já presenciou isso aí. E é muito comum, né? É. Muito comum. Então, é isso que a gente tem que vivenciar dia após dia. Está acontecendo. Às vezes a pessoa não fala nada, mas você está ali. Você está recebendo o consolo da parte de Deus naquela situação. Porque você imaginou que você chegaria ali e você veria uma pessoa entregue, né? Desanimada, enfraquecida. Mas o que você encontra é justamente o oposto. E aí o que Deus faz? Ele ministra o seu coração. Ele te ensina de acordo com o texto aqui. Né? Nós somos confortados através desse consolo. Né? Então lembremos disso. Há alguém na tribulação, pronto para te ajudar. Deus Trino Todo-Poderoso. A propósito, na tribulação, né? Você não passa por isso à toa, né? Quando Deus virou para o apóstolo Paulo e falou assim, minha graça te basta, não é que Deus estava sendo mal, mas ele diz, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus está dizendo para o apóstolo Paulo, Paulo, aprenda isso. E para você aprender isso, você vai ter que ser fraco. E quando eu digo fraco, viu, irmãos, estou dizendo fraco fisicamente, né? Nem importa para nós saber exatamente qual que era a enfermidade que ele estava passando, qual era o problema sério que ele estava passando, que Deus disse não. Mas a questão é, quando o apóstolo Paulo sofria essa questão, e Deus era a sua única fonte de consolo e força, ele dependia de Deus e não de si mesmo. Porque convenhamos, né, irmãos? Confiar em nós mesmos é fácil. Né? Imagina mais ou menos assim, né, Toninho? A situação. Por exemplo, quando você tem dinheiro, né? Aí você imagina assim, pô, eu tenho dinheiro. Então pode aparecer qualquer coisa. Pode chegar ali uma cobrança uma multa, né? Pode chegar ali qualquer coisa. Não tá nem aí. Porque você tem o quê? Tem dinheiro. Vou pagar.
Ou seja, você confia nas suas próprias forças, porque você tem ampla suficiência. Agora, e se você tivesse nada? Como é que você faria? E se chegasse ali uma conta para você pagar e você não tivesse exato nada e nem de onde tirar, o que você faria? Essa é a hora que você precisa pensar no Deus que é a fonte de todo o consolo. Por isso que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando você se sente fraco, é aí que você vai ser forte, porque você passa a buscar Deus. E aqui ele declarou isso, né? Ele disse aqui, contudo, aqui ó, verso 9. Olha só a lição que ele já está aprendendo. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. E sim? Ou seja, as pessoas estão nos sentenciando à morte. A situação está feia. Não para que nós confiemos em nós, mas no Deus Que ressuscita os mortos. Olha que você vê, o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. A confiança dele é tão grande em Deus que ele está declarando assim, olha, eles podem nos sentenciar à morte. Nós não vamos confiar em nós, vamos confiar no Deus que nos chamou para essa missão. Se Deus quiser, eles nos matam e ele nos ressuscita para continuar a obra. Isso é confiar em Deus. Entendeu, irmão? Então, sim, a propósito, sim, nesse caminho tortuoso da tribulação. Mas essa é a parte boa, né? É a parte mais comum da situação, quando a gente fala tribulação, né? Porque, não, pastor, essa é a parte boa? Sim, essa é a parte boa, irmão. Agora vamos falar da parte humana. Tribulação não é fácil, não. Uma coisa eu vou dizer para você aqui, ó. Tribulação, lembre-se, Deus está ali. Amém? Amém. Tribulação, olha, a propósito ali. Você vai passar por ela, você vai ajudar outro. Isso é bonito? Amém. É bonito, é verdade. É bíblico, lembra aqui. Agora, depois que você sair por aquela porta ali, até a segunda-feira que vem, quando a gente se reencontrar, aplicar essas palavras é muito difícil. Desafio. É muito complicado. Não é fácil, não. Vai ser muito difícil. Por isso que uma terceira lição que a gente não pode esquecer jamais é que há dificuldades. Há grandes dificuldades na tribulação. Vou usar aqui as palavras do próprio apóstolo Paulo. Olha aí no verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima... Olha só, a primeira expressão. Foi acima das nossas forças. Pô, usou essa palavra capacidade ali, né? Você já sentiu isso alguma vez? De estar passando por uma situação que é acima das suas forças? Sabe por quê? Porque a tribulação é repleta de dificuldade. Você pensa que é só você que está por isso? Não, todos nós estamos passando por esse negócio. O negócio é grande demais. O pastor, gente, não é pecado isso, tá? Às vezes o pastor está lá na frente e ele diz, irmão, Deus, eu estou aqui agora me colocando lá, Deus é a fonte de todo consolo no meio da tribulação. Amém, igreja? O povo, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A situação que você está passando, você vai esperar, olha, você vai ser usado por Deus para consolar a outra, você vai dizer amém, glória a Deus, mas na hora que você sai lá na porta, meu querido, a coisa não é fácil não, difícil. Aí a gente fica pensando assim, nossa, o pastor falou, a Bíblia está lendo, estou lendo a palavra, eu preciso confiar em Deus e tal. E aí você começa a pensar, poxa, mas isso aqui é acima das minhas forças. Como é que eu vou aguentar?
Eu não aguento, Deus. Eu não suporto. E aí você começa a pensar, será que eu estou pecando? Será que eu estou pecando? Não, você não está pecando. Você só está reconhecendo que sozinho você nada pode fazer. Você está reconhecendo a sua incapacidade de resolver a situação. Quando você reconhece que está acima das suas forças, o que deve vir depois é: o Senhor é a minha força. Porque quando você achar que está dentro das suas forças, está no controle, né? Se eu posso, se eu aguento, se eu consigo, sou eu, e mais uma vez, eu, né? Esse que é o problema. O eu. O eu. Mas devemos colocar um Dzinho do lado de cá, um S do lado de lá, e pensarmos que quando a gente achar que é acima das nossas forças, ou seja, eu não vou aguentar, eu não consigo, eu não posso, é impossível, aí o eu dá lugar para Deus. Aí Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? Pode falar, tudo posso. Tudo posso. Naquele? Porque foi o que o apóstolo Paulo mesmo declarou, né? Porque eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Escassez ou abundância. Entende, irmão? Então ele disse acima das nossas forças. Uma outra palavra importante. A ponto de desesperarmos até... Isso aqui é muito complexo, né? A gente pensar o que pode ser isso. Mas, com certeza, é uma angústia profunda que foi tomada ali no apóstolo Paulo, uma angústia profunda a ponto dele questionar o valor da sua vida ali, naquele momento. Nada diferente daquilo que o profeta Elias, por exemplo, viveu. Né? Nada diferente. Jeremias também, não com essas palavras, né? Mas também se referiu a isso quando ele disse: até quando? Tipo assim, porque Jeremias eu acho que dos três é o pior. Porque Deus falou: Jeremias, vai lá, prega para eles. Diz aqui, Jeremias, eu vou te dizer um negócio. Eu sou o Deus de toda consolação. Eu sou o Deus que te ama, eu sou o Deus que te consagrou desde o ventre da madre, né? Eu te conheci, eu te amei, te constituí profeta às nações. Jeremias capítulo 1. Agora vai lá, anuncia para eles a palavra. E eu vou te dizer, eles não vão te ouvir. Incentivo. Entendeu? Aí o que acontece? Ele sofre. Ele passa por circunstâncias tão terríveis a ponto de ele falar: até quando? Até quando que eu vou ter que ficar aqui? Né? Nessa situação. Então nós também vivemos momentos, humanamente falando, que a gente questiona o porquê de estarmos vivos, o porquê de estarmos passando por essa circunstância. Se nós somos importantes em algum contexto, se há valor na nossa existência. Tantas pessoas que estão tirando a sua própria vida justamente porque estão questionando essa situação. Estão dando cabo da sua vida porque querem terminar com a dor que assola os seus corações, que assola as suas vidas. Então nós podemos até nos desesperar da própria vida. Essa angústia profunda ela pode vir. Mas lembre-se que em meio a todas essas dificuldades,
Jesus ele declarou uma palavra importante. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa palavra o Senhor Jesus disse para os apóstolos, seus discípulos, quando eles estavam totalmente conturbados acerca da sua morte. Então não se atemorize. Crede em Deus? Crede também em mim. Mas podemos passar por isso, irmãos. Dificuldade. Amém? Então pense no seguinte, se você está passando por isso, outros irmãos passaram por isso, estão passando por isso, outros vão passar por isso. E dentro desse capítulo 1 de 2 Coríntios, esse é o grande ensinamento que Deus tem para nós essa noite. Mas eu fecho com 3 palavras. O início da carta, que é aquela saudação cristã, né? Que o pessoal gosta tanto, né? O que é mais importante, né? Shalom, Adonai, paz do Senhor, graça e paz, ou bom dia, boa noite mesmo, né? O que é bom de saudação? Graça, paz e misericórdia. Misericórdia. Mas ele disse, graça. Ele falou de graça. Ele falou de paz, como saudação. Mas ele termina aqui no versículo 11 dizendo o seguinte, ajudando-nos também vós com as vossas orações. A palavra oração aqui ela não aparece fora de contexto, né? A gente recebe graça e paz de Deus, mas em meio a toda tribulação não pode faltar oração. Essa foi até uma frase bonita, né? Anota aí, né? Em meio a toda tribulação não pode faltar oração. Olha aí, anotem isso aí, viu? Coloca aí depois aí, Iraci Soares. Né, Iraci? Mas é justamente isso. Porque pela oração não apenas receberemos graça, mas também receberemos paz da parte do Senhor. Amém? Amém.